Pode Ser, chegando, entrando no ar, primeiro episódio. Isso aí. É um podcast que chega com uma proposta um pouco diferente de trazer pessoas do nosso dia a dia, pessoas que a gente conhece, que a gente encontra nos restaurantes, que a gente encontra na esquina, que estão fora da grande mídia, mas que são pessoas de sucesso. Então, eu sou Diego Grazinoli, eu sou líder coaching e estou aqui com a minha amiga Vanessa Palutini. Se apresenta aí um pouquinho, Vanessa. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou coach de carreira e hoje nós estamos aqui para trazer uma pessoa super especial, um empreendedor, de sucesso, que vai contar pra gente um pouco da sua trajetória, como foi todo o teu histórico, desde o início, desde bem novinho, e vocês vão curtir muito saber dessa história. Vamos lá. Bem-vindo, Anderson. Anderson Obrigado. Perdigão, né? Tudo bem, seja bem-vindo aqui como primeiro convidado, né, Diego? Primeiro convidado. Dizem que a gente tem que chegar com o pé na porta. É, isso aí, então olha quem já chegou, chegamos já com o vem pé na trazendo sorte porta, pra gente. Trazendo sorte aí. A honra é toda minha, né? Pelo amor de Deus. E aí, Anderson, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi toda essa tua trajetória. Eu vi um pouquinho que você começou como estagiário. Fala aí um pouquinho pra gente como é que foi essa tua passagem como estágio. Eu comecei como estagiário, né? Acho que como todo bom empreendedor, né? E isso há 30 e pouquinhos anos atrás. E obviamente que assim, eu naquele período, né? Eu comecei a fazer a universidade, né? Eu venho de uma família de classe média e assim, sempre foi aquela, graças a Deus nunca faltou nada, mas sempre foi com aquela dificuldade da gente ter que trabalhar para se sustentar e para conquistar tudo que a gente sempre almejou e desejou, né? Então, surgiu essa oportunidade, na época, esse estágio na Caixa Econômica. E eu lembro bem que isso era muito engraçado, porque o que eu ganhava eu não pagava nem a mensalidade. Normal. Mas assim, e aí, junto nesse mesmo período, para ter um complemento, eu lembro que eu fazia, nessa época, a Rua Teresa ainda era um polo muito forte de têxtil e de venda e comercialização de roupas e tal. E tinha umas feirinhas de venda de roupas e tal, aí nas BRs, enfim. E aí eu também fazia essas 2, 3 vezes por semana como um complemento de renda para pagar a faculdade e as minhas despesas mensais, porque eu já naquela época não queria mais depender de pai e mãe e tal. Caraca, que bacana. E só que assim, sempre com muita dificuldade, né? Porque apesar do horário ser bem flexível, naquela época o horário bancário era o horário de 10 às 4 e tal, mas eu fazia a faculdade de 7 às 10h30 e saía da faculdade e ia para a feirinha. Porque a feirinha era de madrugada, né? Era a feirinha exato. da madrugada, tinha Concha da Lua. Exatamente. Gente, eu não peguei essa feirinha. E é muito engraçado hoje. A gente é um pouco mais antigo. E é muito engraçado hoje em dia, porque eu brinco muito, principalmente com a minha filhada, que hoje trabalha lá comigo, que ela faz universidade em Teresópolis, e aí também não é fácil sair de Petrópolis para ir para Teresópolis, mas eu brinco com ela, falei, caramba, se você vivenciasse um pouco o que eu vivi lá atrás, é óbvio que, né, não é que isso seja exemplo, enfim, mas era muito trabalho, porque eu saía 10h30 da faculdade, aí ia para as costureiras, pegava as roupas, aí ia para as feirinhas e ficava até 4 horas da manhã, normalmente era o horário que terminava, voltava, né, dava aquela descansada e ia para o banco e voltava, e, enfim. E eu acho que isso faz muito sentido para todo mundo, né? Porque a gente sempre tem essa fase que a gente está na época de faculdade, coisa e tal, e esse processo é um processo que é doloroso, que é cansativo, mas que é necessário, né, Anderson? Sem dúvida. Sem dúvida. E foi um período assim que foi muito bacana, foi um dos períodos assim da minha carreira que eu acho que eu aprendi muito, mas muita coisa mesmo, porque naquela época, né, tinha muito aquela coisa, né, pô, qual é o melhor emprego que a gente pode ter? O que o pai e mãe indica pra gente? Não, ser funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Então, eu quando era estagiário da Caixa Econômica era quase que um status, assim, né? Então, e assim, mas era muito bacana, eu trabalhava de roupa social e tal, então era muito legal. E aí logo depois, em seguida,
eu saí da Caixa Econômica e fui para a Sola Brasil, que era uma indústria ótica, né, muito forte, multinacional. Até hoje, né? Até hoje, né? Virou Causais, né? Exatamente. E era um grupo muito forte, muito grande, pelo menos da cidade, na época, a Sola Brasil, a Dentsply. Acho que ela saiu daqui, né? Foi uma grande perda para Petrópolis, né? Sem dúvida. E aí fui trabalhar entrei também como estagiário lá na Sola Brasil, no departamento de logística e suprimentos. E aí, logo em seguida, conheci um cara lá dentro que era um diretor da Gillette do Brasil, um cara extremamente, assim, um profissional que contribuiu muito para mim também, tinha uma visão muito ampla e macro. Um daqueles caras que caem na nossa vida para poder fazer você crescer em um ano, às vezes que você demora 10 para construir, né? É verdade. E assim, e ele também foi um dos caras que contribuíram muito para mim, porque ele tinha uma experiência muito grande em multinacionais e tal, e eu sempre gostei daquele ambiente industrial, né? Eu via aqueles prédios enormes com aquelas máquinas absurdamente grandes e em volumes astronômicos. E aí eu trabalhando no departamento de compras, e era muito engraçado, porque assim, quando a gente começa a lidar com cifras que a gente não imagina que poderia lidar, ou até de você participar daquilo ali, é muito engraçado, porque eu muito novo, né, nessa época, né, quase, sei, por volta de 20 anos, eu lidava com números assim, mas eram muita grana. Fora da sua realidade. Né? E eu era comprador, né? E nesse período foi quando eles estavam construindo um prédio, uma nova unidade industrial, uma nova planta e tal. E aí eu participei de todo o desenvolvimento desse projeto e construção dessa planta nova da indústria. E isso também foi um crescimento assim, muito bacana, muito bacana mesmo. E por esse cara ser um cara diretor da indústria nesse momento em que eu estava, a gente criou uma empatia muito grande. E aí logo em seguida eu fui contratado. Então aí realmente foi onde eu comecei a minha carreira profissional. E eu percebo assim que desde cedo você já tinha esse pensamento do crescimento, né? Você sempre buscou isso, né? É porque assim, eu de verdade eu não sei de onde saiu, porque eu penso em, é óbvio, né? A gente sempre quer o melhor pra gente, mas eu sempre pensei em crescer, em querer o melhor, e nunca tive problema com relação a se eu tiver que fazer feirinha, eu tiver que descarregar caminhão, igual lá nessa época, era muito engraçado, porque o estagiário, como eu entrei como estagiário, e lá tinha o operacional da indústria era muito grande, né? Sim. Então, às vezes, você sendo estagiário, o cara te via como se fosse um diretor, sei lá, das plantas e tal. E aí, uma coisa que sempre foi minha também, era muito engraçado, porque os caras do departamento de estoque, de suprimentos, que a gente tinha um contato mais direto, eles me viam como sendo um cara muito distante, assim. E aí obviamente eu percebia isso. Só que existiam vários estagiários, né? Estagiário de elétrica, engenharia mecânica, administração, economia, enfim. E eu fazia administração, e aí só que os caras tinham aquela coisa de tipo, pô, aquela distância e tal, eu falei, pô, eu vou ter que quebrar isso. E aí num dia que chegou, eu lembro disso, era muito engraçado, chegou uma carreta que tinha uns tambores de 200 litros de polímero, né, que é o que faz as lentes, a matéria-prima. E aí a empilhadeira deu problema e tal, e não tinha como consertar, o mecânico não resolveu e tal, e aí teve que descarregar a carreta no braço. Quem foi lá? Quando eu cheguei lá, quebra tudo. Putz. Aí quebrou aquele paradigma de tipo, aquela distância entre eu e aquelas pessoas. Porque você se colocou como igual, né? Exatamente. E hoje tem poucas pessoas que se propõem a fazer um pouco além daquilo que lhe é de dever, né? Eu acho que o grande diferencial entre as pessoas que buscam ou que almejam um crescimento está justamente aí. Hoje as pessoas querem fazer, está dentro do meu dever, então eu vou cumprir o que é o meu dever. E quando, na verdade, você ganha muito mais quando você vai além do teu dever, verdade, porque é quando você ganha o crescimento, né? Na verdade, ali ele já teve um site de líder, né? Ali, porque é o que a gente fala da liderança também, né? Quando você se coloca junto com as pessoas, realmente você consegue trazer as pessoas para perto de você. Sem dúvida. Né?
E assim, isso realmente foi uma coisa sempre muito natural, né? Porque eu sempre tive essa visão de querer me igualar a qualquer outra pessoa. Nunca, de forma alguma, eu sou melhor do que o cara que está carregando um tambor, que está descarregando uma carreta. Eu acho que isso não existe. E tudo isso foi aprendizado para o teu próximo passo. Que foi quando você partiu para o teu negócio. Me conta essa parte aí, que eu tô doida para saber do sanduíche. Fala aí, como é que funcionou isso? E aí, seguindo essa trajetória aí lá da Sola, né, eu fui na universidade, conheci um cara que ele era maçom na época, e eu, como mais um complemento de renda, eu digitava trabalhos para maçonaria, num período extra lá que eu tinha, para ganhar uma grana extra. E aí eu conheci um cara que era diretor da Top Seed Sementes, né, que é uma indústria de sementes e hortaliças de flores, né, que ficava ali na entrada da estrada de Teresópolis. E os caras são também muito grandes e muito antigos, né? Eles são muito fortes. E aí ele, um contador que estudava comigo na época, ele fazia contabilidade, ele falou, pô, vamos lá, vamos conhecer a empresa, vamos, né? E aí a gente, trocando ideia, eu fui um dia visitar a empresa e fiz uma entrevista e acabei entrando na Top Seed como supervisor operacional. E aí também foi mais uma quebra de paradigma que eu tive. Aliás, eu tive tantas isso. Nossa. Porque eu com 20 e pouquinhos, 20, sei lá, 22, 23 anos, por volta disso aí, eu entrei como supervisor operacional e na época, a minha função, o meu objetivo, pelo menos que quando eu fui contratado, era de que eles tinham 7 supervisores. Então tinha supervisor até de cafezinho, assim, era muito engraçado. Porque qualquer coisa, qualquer setor tinha um supervisor. De bem era moda, né? Exatamente. Então, e aí eu fui meio que, né, e aí um cara de 50 anos, 47 anos e tal, sendo, né, gerenciado por um cara de 20 e poucos anos, e aí sempre gera aquele, aí é mais uma daquela de quase que ter que descarregar um novo caminhão para criar. Sim, sabe? Então, e aí, assim que eu fiz, exatamente, eu sempre... Porque o que acontece? Eu acho que não adianta, quando você quer liderar algumas pessoas, não adianta você querer impor algumas coisas. Você tem que estar fazendo junto. Porque aí o cara não tem como... Você quebra toda e qualquer barreira que possa existir para que você peça para ele fazer alguma coisa, ou que você mande ele fazer alguma coisa, mas eu sempre pedi. Eu nunca precisei mandar em ninguém. Que é a liderança pelo exemplo. Então, assim... E aí foi. E aí, o que acontece? Quando eu estava fazendo administração, em algum momento da minha vida, eu falei, cara, eu quero ter o meu negócio. Quando eu comecei a fazer administração de empresas, eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu queria ter o meu negócio. E nesse período, eu tinha um cunhado que ele tinha um cliente que ele tinha uma distribuição de sanduíches naturais, embalados a vácuo e tal. E aí a gente, numa troca de ideia e tal, a gente resolveu montar essa indústria. E aí começamos a buscar tecnologias de produção, de armazenagem e aquela coisa toda, tentando fazer algo diferente naquele momento. E realmente era, porque a gente, além de embalar vácuo, a gente incluiu a atmosfera modificada, né? Que é você... Não só você tira o oxigênio, mas injeta o nitrogênio para que não tenha proliferação de bactérias e tal. E aí o sanduíche natural dura 15 dias embalado a vácuo. Bacana. Que legal. Enquanto refrigerado. E eu me lembro, assim, não sei se é exatamente a época, mas eu me lembro de uma época que deve ficar aproximado com isso, que a gente passou por um período que o sanduíche natural era muito buscado no comércio. Pra caramba. E provavelmente é nessa época, que eu também lembro dessa época em que isso era muito forte. E aí a gente buscou essa tecnologia e eu, né, obviamente, querendo fazer tudo certinho, da melhor maneira, eu não dei um Ctrl+C e Ctrl+V numa fórmula qualquer. A gente contratou uma engenheira de alimentos que desenvolveu 4 fórmulas para a gente e a gente montou a indústria. Só que aquele negócio, a gente montou, mas não tinha dinheiro, né? Então, eu resolvi, né, como eu tinha esse sonho de ter o meu negócio, eu acabei e falei, caraca, se eu não tenho dinheiro, eu preciso arrumar dinheiro.
E aí eu resolvi eu fiz um acordo com a empresa, e aí eu saí da empresa, peguei toda a minha rescisão que eu tinha e investi nessa empresa, no desenvolvimento da fórmula, na engenharia de alimentos, no desenvolvimento de embalagem, aquela coisa toda. Cara e a coragem, né? Na cara e a coragem. E naquela época não existia planejamento de marketing digital e não existia nada, né? Então não tinha nada. Então, não tinha internet, né? Exatamente. E aí nós fizemos uma embalagem super bacana, tipo aquela da batata Ruffles e tal, pô, com a fórmula super, pô, e eu lembro direitinho a gente lá, pô, dentro de um ambiente branco, parecia até um hospital para fazer fórmula de sanduíche natural, né? Então, e aí fizemos. Só que aí veio aquela coisa toda, a gente não tinha muita grana para investir. Sim. Então, enquanto eu tinha um concorrente meu na época, que era um principal, que inclusive fornecia para o Rock in Rio, quando teve o Rock in Rio naquele período, ele forneceu o sanduíche natural, ele era não é meu principal concorrente, mas era um cara que ele era o líder de mercado. Enquanto eu entregava o sanduíche natural dentro de um isopor, uma caixa de isopor com aqueles gelos, né, térmicos e tal, ele entregava numa Fiorino refrigerada e tal. Então, assim, era um negócio que era também muito caro. E a gente, naquele momento, não tinha. E aí chegou um ponto que a empresa não se sustentou e eu tive que fechar, pura e simplesmente, porque eu não tinha mais dinheiro para investir. E, cara, foi uma das piores decisões que eu tive na minha vida. Porém, eu acho que foi a decisão que simplesmente mais correta e que tinha que acontecer. Porque aí foi para chegar onde eu cheguei hoje. Porque eu quebrei, porque eu não tinha mais o que fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. E como é que foi para você, como pessoa, né? Como é que foi esse sentimento da quebra de algo que você investiu, né? Porque você investiu todo teu coração ali, né? Porque quando você vê, você até se vê no sucesso, né, Anderson? Quando você abre algo. E aí você vendo aquilo tudo dar errado, como é que, para você recuperar as forças de novo, como é que foi esse processo? Então, para mim, vou falar para você de verdade que foi bem difícil. Porém, para mim, não é que foi natural, mas eu encarei aquilo como sendo cara, se aconteceu é porque tinha que acontecer. Então, você chegou a pensar, cara... Não vou investir mais, né? Não, acho que assim, porque eu vejo... Se você parar para olhar a história de grandes empresários, você sempre vai lidar com algum momento de dificuldade ou com algum momento de quebra. E aí uma das coisas que todo mundo fala é, cara, mas ali foi onde que eu analisei os meus erros para eu poder fazer melhor na frente. Você teve, nessa época, você conseguiu ter essa reflexão? Sim, com certeza, porque a gente começou a avaliar que muito provavelmente todo o planejamento que a gente fez não foi suficiente, né, para que a gente conseguisse dar seguimento na empresa. E isso também eu acho que foi por muita falta de experiência minha também, porque eu realmente não consegui fazer um planejamento financeiro do que era projetado para eu manter a empresa nos próximos, sei lá, 3 anos ou 4 anos e tal. Então, isso foi um ponto onde eu acho que principal, que eu acho que deu aquele insight realmente de que eu precisava de algo mais. E é legal porque a própria empresa de sanduíche é que te levou para onde você chegou agora. Eu achei super interessante isso. Fala da venda aí da Fiorino. A gente não tinha nada. A bendita Fiorino refrigerada, que não era refrigerada, mas que serviu. É que se ele não tivesse passado pelo aquele processo, não estaria aqui, né? Exatamente. Não, e 2 Fiorinos velhas que a gente tinha, porque não tinha condições realmente de comprar, não tinha grana para comprar Fiorino zero e tal, e aí eu liguei para um cara que era distribuidor da Top Seed, que é da indústria que eu trabalhei, que era um grande distribuidor veterinário na época. Ele foi distribuidor da Bayer durante quase 40 anos, foi uma das maiores distribuidoras veterinárias do Brasil aí. E aí eu liguei para esse cara, que era um cara que eu já conhecia. Aí eu falei, pô, olha só, eu tô com 2 Fiorinos aqui, eu tive que fechar a indústria e tal, e eu meio que, eu tô parado e não tô precisando, porque isso foi logo depois. Eu fiquei quase que um mês assim pensando o que eu ia fazer e já tentando planejar alguma outra coisa, porque fazendo feirinha e, né, que na realidade a gente não pode parar, e nem eu nem podia. E aí eu liguei para ele e aí ele falou, pô, cara, quanto é que você quer na Fiorino? Sei lá, vamos supor hoje, sei lá, 10 mil reais. Ele falou, eu não quero nem ver a Fiorino, você traz para mim, eu te dou 8 mil reais e tá fechado.
Falei, pô, mas eu já tô quebrado, você ainda tá querendo tirar mais um pô. pouquinho. Mas enfim, e aí eu fui e falei, não, mas tudo bem, eu vou aí conversar contigo. E aí acabou que eu fui lá no Rio, né, que era no Rio a empresa, e meio que por coincidência, ele estava trocando um cara que era gerente da distribuidora internamente. E aí esse cara, ele é de Itaipava, mas a empresa dele era no Rio. E aí eu fui lá no Rio, a gente conversou. E aí ele estava, nesse período, como eu falei, ele estava tirando um gerente administrativo. E aí a gente começou a conversar. E aí ele distribuía sementes da Topseed, ele era distribuidor das sementes. Além de ser do veterinário. Além de ser do veterinário. E aí ele falou, pô, cara, por que você não vem para cá? Pô, você tá saindo fulano, você entra no lugar dele, pô, você conhece de sementes e tal, pô, a gente precisa crescer, a gente vai estar agora atendendo o Carrefour, porque na época o Carrefour comprava sementes e tal, e eu, pô, por que você não vem para cá? Eu falei, porra, legal, era tudo que eu precisava. Claro, pô, desempregado. Que hora que eu começo agora? Sem dinheiro. Por falar nisso, os 8 da Fiorino já vira 10 de novo. Eu falei, não, é agora. Pô. Que legal. E aí eu comecei lá, e aí foi quando assim realmente eu entrei dentro desse mercado de distribuição, que, nossa, foi uma reviravolta na minha vida, e onde eu comecei a entender e aprender realmente, porque esse cara é um cara assim que ele é absurdamente comercial, assim, sabe? Aquele cara que você olha assim e fala, cara, que águia, esse cara é... Eu olhava ele negociando, eu participava das reuniões com aqueles caras de multinacional e tal, com chileno, americano e tal. E aí, nossa, ali foi onde tudo começou. Ali foi a escola. Ali foi realmente uma escola em termos de distribuição. Foi onde eu aprendi muita coisa. E aí sim, foi onde eu realmente já comecei a... Dentro daquele período em que eu estava trabalhando lá, eu nunca deixei de querer ter o meu próprio negócio. Né? Então, isso foi também um ponto em que eu já vinha programando dentro daquele período que eu trabalhava lá. E para mim era meio que muito cômodo, porque eu ganhava muito bem. Eu tinha um salário muito bacana. Aliás, isso foi outra coisa também que eu falei, caraca, eu estava quebrado, Fiorino, vendendo Fiorino, e aí o cara me convidou, comecei a ter um salário muito bacana. Mas, cara, olha só, pegando toda a história, olha como que o networking que foi criado foi fundamental para tu chegar onde que tu tá hoje. Exatamente. Porque é um cara da onde que tu trabalhou lá atrás, foi quem conseguiu puxar você ali num momento difícil, te pegar pela mão e te levantar ali, né? É verdade. Não, e foi exatamente isso. E aí, dando continuidade aí a essa história doida, ele era distribuidor de grandes marcas veterinárias, né? Porque naquela época também não existiam tantas distribuidoras, então acabava que ficava muito concentrado em poucas distribuidoras, as grandes marcas e as médias e pequenas também. E aí, na época, eu lembro que a Bayer, ele era distribuidor da Bayer há muito tempo, né? Não durante, mas há muito tempo. E aí eles solicitaram a exclusividade de fornecimento e de atenção para os produtos deles, porque eles estavam em desenvolvimento e já tinham planejamento de lançamento de produtos muito fortes, né, para os próximos anos. E aí ele teve que escolher entre ou distribuir Bayer ou algumas outras marcas. Ele teve que deixar, de distribuir outras marcas. E aí foi quando a gente sentou para conversar e ele veio e falou que estava super chateado e tal, porque ele teria que deixar de distribuir. E aí foi quando até eu falei para ele, cara, mas por que você não abre uma outra empresa e coloca essas outras marcas lá e você continua tocando o teu negócio. Claro. E se você precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Outra oportunidade. Exatamente. E aí, porque o que acontecia? Ele comprava as maiores marcas e eu também comprava, até por conta da experiência que eu tive como comprador, eu comprava as outras marcas e já tinha relacionamento com os fornecedores. Eu fazia todas as negociações e tal. E aí foi quando ele próprio chegou e falou, pô, mas cara, eu acho que não é isso que eu quero, eu vou tocar a minha exclusividade aqui com o Bayer. Mas aí ele próprio falou, cara, por que você de repente não faz contato com fulano, com ciclano e tal, que você tem um relacionamento bacana,
e tenta ver se ele não te dá a distribuição. E aquilo foi bem legal para mim, porque eu falei, pô, caraca, é Excelente. tudo que eu queria, né? Então, só que naquele momento, as marcas que eu consegui levar para eu distribuir, né, na VET Rio, eram marcas que naquele momento não tinham grandes volumes, né? Porque os grandes volumes acabaram ficando na empresa dele. Mas já era uma porta aberta. Uma porta super aberta. Porque... E eu imagino assim, que mais ou menos nesse período, era o período que estava começando a aumentar essa procura desse mercado pet. Exatamente. Estava em alto crescimento. Porque assim, a gente teve um boom nesse mercado, aqui nesse período, não sei exatamente quando, mas na minha ideia, acho que a partir de 2008, 2010, foi quando que o negócio começou a expandir de uma forma absurda, né? Não para de crescer, né, Não Anderson? Não para, né? É verdade, não para. E aí eu consegui algumas negociações e aí sim começou realmente com a distribuição efetivamente de produtos veterinários. Só que, e é muito engraçado, e a gente fala muito isso, eu troco muita ideia com a Letícia a respeito disso, porque mesmo você começando eu, né, no meu caso, há bastante tempo atrás, né, há 22 anos praticamente atrás, a gente não tinha tanta concorrência como tem hoje, e como já era difícil naquele momento. Porque eu peguei algumas marcas que a gente já tinha uma comercialização, já existia um volume pré-estabelecido naquele momento para o mercado, e eu absorvi isso, e o meu objetivo era fazer crescer. Mas mesmo assim, era muito difícil. Porque, caramba, você administrar tudo aquilo, você administrar pessoas, você administrar o financeiro, operacional, enfim. E aí a gente começou como um distribuidor, mas era com aquela cara de atacado, né? Era quase um atacado de veterinário, né? A gente fazia a venda e revenda de produtos que nem só eu tinha, né? Porque o objetivo era eu ter a exclusividade de algumas marcas, que é isso que faz realmente a coisa tomar corpo. E essa marca que é o meu principal fornecedor hoje da linha Pet, que até hoje, graças a Deus, foi o cara que realmente a coisa foi tomando um corpo, mas por quê? Todo o meu investimento e meu direcionamento foi para essa marca, porque só eu tinha. Então, se eu vendesse para você ou para a Vanessa, vocês teriam que fazer a reposição só comigo, porque não teria outro fornecedor, porque era exclusivo. Então, aí já aquela, né, falei, eu preciso fazer um planejamento para que eu procure minimizar qualquer dificuldade daqui para frente, né, porque eu já tinha passado algumas, então eu sei o quanto é difícil. E aí a gente começou a direcionar e focar todo o nosso trabalho nessas empresas. E essa marca já era uma marca muito conhecida ou não? Nem tanto, não. Naquele momento, não. Mas você já tinha uma carteira lá na empresa anterior? Você conseguiu levar com essa marca? Não era grande, mas já existia. Já existia. Né? Que foi bacana. Que facilitou, realmente. Sim. E quando tu começou dentro, você ganhou aqui a representação dessa marca e de algumas outras, né? Sim. Você falou, mas aí você tinha concorrente. Mas foi para o estado, foi para uma cidade, como é que era? Para o estado do Rio de Janeiro. A gente sempre distribuiu exclusivamente para o estado do Rio de Janeiro. Porque eu vi ali na tua história que hoje você já tem outros estados ali, né? Até em Tocantins, né? Hoje nós temos filiais no Tocantins e Espírito Santo. Muito legal. Tem um parceiro muito amigo em São Paulo, que é quase que uma consultoria lá que eu presto para ele, porque é um grande amigo que trabalha comigo dentro desse mercado pet como fornecedor há 18 anos. E ele, da mesma forma que eu, montou a distribuidora dele em São Paulo, e eu faço tudo que eu posso, porque as dores que eu já senti são as dores que ele está sentindo agora. Então, Isso é bom porque acaba ajudando mesmo em relação a você estar indicando a pessoa para o caminho agora de sucesso sem ter muito erro. E agora ele consegue. Agora ele tem, você não tinha, né? Agora ele já tem alguém para poder tá direcionando ele. Isso ajuda bastante, né? Nossa, demais. Ô Anderson, me conta um pouquinho como é que quantos colaboradores hoje você tem? Hoje nós temos quase 70. Nossa, muita gente, né? E quando você começou lá, você começou com quantos? Quando você montou a VET Rio? Éramos 3.
Nossa, gente. Então você caía pra rua. Você acabou abraçando mesmo o negócio. Direto. Da mesma forma que lá atrás no Sanduíche Natural, era eu que dirigia a Fiorino Velha. Saía para vender. E aí também você que começava com isso. E aliás, é muito engraçado você comentar sobre isso. Não é que hoje eu seja realmente uma mega empresa, mas a gente tem já bastante tempo de mercado e eu falo muito isso hoje com os meus colaboradores, que até hoje eu ainda faço essa tipo, eu pego às vezes o carro de entrega da empresa e vou fazer a entrega no meu cliente. É óbvio, isso não é problema nenhum, não vejo problema nenhum, coisa, mas só que assim, já teve momentos em que um representante meu chegou para mim e falou assim, pô, teve um cara aqui fazendo entrega e o cara, pô, super educado, bacana, não sei o quê, começou a fazer algumas perguntas, me ajudou aqui, não sei o que lá, e era eu. Então assim, olha que louco. E elogiando a nossa logística, a nossa entrega, legal, sabe? Então assim, isso também é um ponto que não, isso faz toda uma diferença para quem está te olhando ali dentro como colaborador. Eu acho que para quem tem interesse, e aí acho que você pode me ajudar nisso, eu acho que para quem tem interesse de montar uma empresa, eu acho que ele tem que conhecer todos os setores da empresa. Então ele tem que começar lá da rua, ele tem que saber da logística, ele tem que saber do financeiro, e é importante que o proprietário ele esteja dentro de todos esses setores e que ele conheça a fundo. Foi isso basicamente que você fez. Exatamente isso. É o que você faz, né? Exatamente. Tem que fazer o tempo todo, né? Eu faço. Hoje em dia, realmente, muito menos com relação a algumas operações internas de verdade, mas lá atrás, e até há pouco tempo, realmente, nossa, eu acho que isso você falou exatamente o que eu sempre tomei como direcionamento para mim. Porque o que acontece? Se você vai cobrar um colaborador seu de alguma coisa que você imagina que ele tenha feito errado ou que você quer que ele melhore, como é que você vai cobrar se você não sabe como deve ser feito? Nem sabe. E ele percebe isso. Com certeza. Né? E ele pensa, tá falando comigo, ele nem sabe como é que faz isso aqui. Ainda mais quando é alguma coisa que diz respeito a você lidar com outras pessoas, você atender outras pessoas, você direcionar a sua atenção em querer colaborar para algum negócio ou para alguma pessoa que esteja ali. Então, eu sempre procurei realmente fazer junto com as pessoas para que elas tivessem segurança de que isso tivesse acontecendo. É o que você estava fazendo. Agora, tem final de novembro do ano passado agora, 2022, nós pegamos uma nova distribuição de uma ração e iam chegar lá na empresa 180 toneladas de ração. Nossa, é muita coisa. São 6 carretas. Aí é quando a gente começa a falar daquelas cifras lá da Causat. Então, assim, e aí nós estávamos planejando, né? Eu já tinha feito todo um projetinho lá do galpão, onde ia ficar o quê, qual marca, qual variedade ia ficar aqui ou ali e tal. E aí é sempre aquela situação, né? De tipo, pô, e aí, como é que vai ser? Porque a gente não estava acostumado com isso. A gente sempre distribuiu medicamento veterinário e ração, algum tempo atrás, mas eram rações de valor agregado muito mais alto e em volumes muito menores. Nós vendíamos, sei lá, 14 toneladas por mês há muito tempo atrás e agora são 180. Então, assim, é muita diferença, né? E aí, quando chegou aquela carreta mega lá, primeiro que os vizinhos começam a ficar assim, né? Tá chegando, né? Pô, aquela carreta maior que pode existir, 30 toneladas e tal. E aí chegou lá no galpão e aí eu descarreguei a carreta com os caras. Caramba. E aí, putz. Todo mundo fica, nossa, ele é igual a mim. E aí é aí que eu falo. E eles fazem com muito mais garra, né, Anderson? Exatamente, porque às vezes quando o cara começa até a criar porque tem aquele sentimento, né? Que a gente sabe que tem uns caras que são assim, né? Tem que tipo, mostrar meu não, padrão. pô, se o patrão vai fazer ou não, vou carregar dobrado. Mas é mais ou menos isso. Porque realmente, o que acontece? Nós já tínhamos uma paleteira elétrica que é para descarregar a carreta. Só que naquele momento a gente não tinha colocado ela para funcionar e a primeira carreta a gente teve que descarregar literalmente no braço. Nossa. Todo mundo, eu contratei lá alguns chapas, né, que a gente chama, para descarregar junto lá com os meninos e eu peguei junto. E aí eu arrumando pilha e pegando o saco lá na carreta e tal, porque foi um negócio meio que... Porque estava previsto para chegar num dia, não chegou, e aí chegou num momento em que foi meio que de surpresa. Então a gente fez o que podia ser feito e vamos embora.
Porque se eu tiver que fazer isso ou qualquer outra coisa dentro do meu negócio ou até em qualquer outro, não tem grilo. Não tem problema. Não tem problema. Ô Anderson, e assim, cara, se você hoje pudesse, hoje tem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo aqui e que estão pensando em começar um negócio. Com tudo isso que você vivenciou, se você pudesse dar um conselho, o conselho do Anderson, para quem está começando um negócio agora. Então, na realidade, o conselho que eu dou nada mais é do que qualquer outro empresário que tenha passado diversas dificuldades como eu passei. Né? Mas são conselhos extremamente simples e fáceis de se realizar, que é você ter paciência, você ter resiliência e não desistir de forma alguma e não se deixar bater por qualquer outra dificuldade. Porque na hora que você tem aquela dificuldade, que você está lá naquele fundo do poço, é onde realmente vem aquela energia que te levanta de uma forma absurda. Então eu acho que é você ter paciência, resiliência e não desistir de forma nenhuma. Sabe? Se você quer e deseja aquilo ali, você precisa querer realmente aquilo ali, porque se você quer, você vai conseguir, sabe? A gente fala muito dessa coisa da lei da atração, a Vanessa principalmente, né? Fala muito sobre isso. É verdade. E é verdade. Não, a gente consegue enxergar isso em toda a tua trajetória. Você disse que você queria ter um negócio seu, você teve, né? Exatamente. Então, quando você realmente coloca força naquilo que você acredita, as coisas acontecem, mesmo que ao longo, né, do tempo, mesmo que demore um pouco. Isso, as pessoas estão muito em busca do sucesso urgente, né? Aquela coisa que acontece de hoje para amanhã, até porque a internet está levando muitas pessoas a enxergarem dessa forma. E eu pego muitas pessoas frustradas por conta disso. E, na verdade, é um processo, né? É todo um processo. São anos, né, Anderson? Nossa. São anos. Começou com 17. Começou com 17 para chegar hoje. Então... Não é fácil, não. Ô, Anderson, fala para mim uma frase de impacto. Aquela frase que marca a sua história. O que representa você. Você tem isso? Então, eu não tenho assim uma frase formada especificamente, mas assim, eu acho que nada além disso, Vanessa, é você não desistir do que você realmente quer de verdade, porque se você quer de verdade, você consegue. Eu acho que, independente de qualquer coisa, você falou anteriormente, seja no lado profissional, no teu lado pessoal, sabe? Porque eu acho que quando a gente quer realmente alguma coisa de verdade, você tem isso dentro de você, a coisa parece que vem de uma forma muito natural, só que a gente entende e sabe que não é natural. É porque você quer muito aquilo ali, né? Então, não tem realmente uma frase formada, mas mas foi perfeito, né? Foi perfeito. Então, foi muito bom. Agora, essa questão, só voltando um pouco essa questão do menino lá de São Paulo, essa distribuidora, e da minha sócia lá do Tocantins, porque a minha sócia do Tocantins, ela foi minha coordenadora comercial aqui. E por acaso o marido foi transferido para lá e ela acabou indo para lá e a gente resolveu montar um negócio lá. Porque ela era uma pessoa de extrema confiança minha e a gente resolveu montar esse negócio lá, a distribuidora lá, né? E que se tornou uma filial nossa e que, graças a Deus, também vem dando muito certo. E é muito bacana porque assim, a filosofia de trabalho que eu tenho, que a minha gerente interna tem, que esse menino tem de São Paulo, que ela tem no Tocantins, que o menino que é o coordenador lá do Espírito Santo tem, nós temos a visão muito parecida. E é muito engraçado isso, porque a gente já lida junto com o nosso negócio há muito tempo. Então tem coisas que eu não preciso às vezes falar, porque o cara já teve a iniciativa já de estar fazendo dentro de tudo da forma como eu sempre procurei direcionar. E nada demais, coisas simples e naturais, mas assim, e uma outra coisa também que eu sempre tive como premissa é você lidar com a outra pessoa no mesmo nível que você. Porque não é porque eu sou dono da distribuidora que eu sou melhor do que a Dona Maria, que serve o cafezinho lá na empresa, né? A Nathalie, que é uma colaboradora nossa lá também, que nos ajuda lá nos serviços gerais e tal. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que estar sempre no mesmo nível, tem que estar sempre na mesma altura. Porque aí é que a pessoa se sente à vontade de estar, às vezes, conversando com você. E torce até pro teu sucesso. E eu sempre falei muito, cara. E eu acho que é uma das coisas que eu sinto muita falta hoje, assim, dentro das empresas.
Eu acho que as pessoas elas não se preocupam muito com essa questão da visão. E para uma empresa, até para você como funcionário, se sentir bem dentro do ambiente, acho que você tem que estar muito introduzido dentro da visão, dentro de todo o planejamento da empresa. E hoje as pessoas elas se preocupam muito pouco com isso. Sim. E aí depois não entendem o porquê que está frustrado lá dentro do trabalho. É verdade. E você também falou uma coisa ainda há pouco, que eu também sempre segui como regra para minha vida. Você tem que fazer mais do que você é pago para fazer. Então, assim, isso também sempre foi uma coisa que eu sempre fiz. Lá, só remetendo uma coisa que me veio aqui agora à mente, quando eu trabalhava na empresa de sementes lá, que eu comecei a trabalhar, me deu meio que um desespero, porque eram, acho que, 800 variedades de semente. Não, ou 1.800, eu acho. E eu não entendi absolutamente nada do negócio. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir para a indústria, sábado de manhã, eu chegava lá sábado de manhã, 7 horas da manhã, e ficava o dia inteiro dentro das câmaras frias, olhando e pegando, porque eles tinham lá, eu esqueci agora o nome, você fura o saquinho, o saco da semente de 25 quilos, para pegar a amostra, para mandar para o laboratório para fazer análise. E eu pegava cada uma delas, e a gente tinha os saquinhos lá que mandava para o laboratório, e eu fazia aquelas fileiras assim, para eu ver o que é, entender. Para entender. E aí era muito engraçado nessa época, porque quando eu estava lá na minha sala, o dono da indústria, que era um americano, ele chegava também aos sábados, porque ele morava próximo, e normalmente aos sábados ele estava lá. E aí, volta e meia, ele entrava lá. O que tá fazendo aqui, né? Não, estou aqui trabalhando, então não sei o quê. Mas não ficava também falando pro cara, não, eu tô aqui. Não, eu tô ali porque eu quero estar ali. Eu não tô ali porque ele me pediu ou para qualquer coisa. Eu tô ali porque eu precisava entender. Por isso é que eu falo, essa questão, você precisa fazer mais do que você é pago para fazer. Se você quer crescer, se você não quer, se você se contenta com aquilo ali, eu nunca me contentei e continuo não me contentando. Não é que eu queira ser, não, o Anderson parece que ele só pensa em dinheiro, só quer dinheiro. Não, muito pelo contrário. O dinheiro às vezes vem, às vezes não. O dinheiro vem por consequência do que a gente faz, do que a gente trabalha. Pô, que legal. E agora, assim, eu acho que se todos nós pensássemos dessa forma, por isso que eu penso sempre de uma coisa muito simples e natural. É trabalhar e fazer mais do que a gente é pago para fazer. E ponto. Então, assim, nas nossas filiais, os nossos gestores de todas as unidades, a gente sempre procura botar essa filosofia, porque eu acredito muito em modelar tudo que dá certo. Claro. Se deu certo comigo dentro da indústria, se vem dando certo, dificilmente vai dar errado. Se vem dando certo, porque a gente tudo também não pode parar, exatamente. Por isso que tem que estar sempre. Precisa de evoluir, né? Haja visto agora esse período de pandemia, porque foi alguma coisa fora da realidade. Que muitas empresas sentiram. Muitas empresas. A área PET, por exemplo, foi uma área em que eu tive um crescimento astronômico que eu não esperava, que foi absurdamente fantástico, porém a parte de cosméticos, né, que a gente administra lá com a minha afilhada, já não foi tão boa no início, porque fechou tudo, né, os salões fecharam e tal. Mas a área pet não, porque todos os pet shops ficaram abertos. Começaram a adotar mais pet também, né, Exatamente. Pessoas. E como é que foi o teu tempo de resposta nessa época? Porque assim, muita gente dependia de ter as lojas físicas abertas. E as lojas ali ficaram fechadas durante um bom período. E o negócio cresceu gigantescamente na internet. Você teve essa resposta para a internet? Você já focava nessa parte? Como é que era? Não, então, exatamente. E aí foi um ponto também onde eu resolvi investir um pouco mais não, até bem mais do que eu até esperava e poderia, justamente por conta desse período de pandemia. Porque foi onde realmente as pessoas, o delivery, né, aumentou absurdamente. Então, assim, eu agora mesmo, durante a pandemia, e agora, né, a gente está ainda um foco mas a gente está investindo muito agora no e-commerce, marketing digital, enfim. A gente está trabalhando, porque o que acontece? Quando nós estávamos nesse período de pandemia, os pet shops ficavam abertos. Eu lembro disso. Os pet shops acabaram ficando.
Mas assim, mesmo com a liberdade do cara poder ficar aberto, muitos fecharam, né? Porque todo mundo ficou com aquele Com medo. receio, Sim, né? foi um Então, medo muito grande. mas é o que você falou. Mas foi um período em que a gente não tinha certeza de nada. Para mim, eu não sabia que os pet shops iam ficar abertos, porque a gente foi saber disso logo mais para frente. Uhum. Então era uma incerteza muito grande. Porque acaba que, com o volume, né, de pessoas que a gente já tem hoje, o número de famílias que dependem daquilo ali, nossa, eu falei, caramba, como é que vai ser? E aí foi onde eu falei, caramba, vamos ter calma, vamos entender um pouco mais. E aí foi quando a gente deu sequência e, graças a Deus, realmente, para o nosso nicho pet, Foi um foi momento bom. onde foi De bacana. Mas você teve que oportunidade, fazer né? essa mudança muito rápida. Com certeza. Absurdamente Sem rápido, esperar. Sem esperar. E outra coisa, com as pessoas com a cabeça também que estavam trabalhando, porque muitos colaboradores às vezes não entendem que ele precisa ir lá, que ele tem que continuar trabalhando, né? Porque o teu negócio ele tá funcionando e não pode parar. E pessoas perdendo, né? Entes queridos. Então foi um processo doloroso também, né? Muito, porque às vezes, por muitas pessoas, até internos, até por colaboradores meus, apesar da gente ter todo esse contato muito junto, né? As pessoas acabam meio que naquele momento, porque todo mundo tinha muito medo, né? Sim. E é o que você falou, teve gente que perdeu familiares, amigos e tal. E aí alguns ficavam com aquele receio, caraca, eu vou ter que continuar trabalhando. Pô, tá todo mundo em casa, a Tá todo maioria mundo tá em casa, tá morrendo. todo mundo morrendo e tal. E eu realmente no período de pandemia eu não parei de trabalhar um dia. Uhum. Não parei de trabalhar em nenhum momento, sabe? Então, mas graças a Deus Deu tudo passou. certo. Que legal. Agora o e-commerce realmente hoje é uma realidade que Hoje onde a gente representa uma fatia de que tamanho? Qual a proporção do e-commerce dentro da tua empresa hoje? hoje ainda representa muito pouco. Porque você tá se colocando agora, né? Exatamente. Porque assim, sempre foi aquela situação. Ou você atendia fisicamente ou você atendia através do e-commerce. Uhum. E o meu foco de direcionamento sempre foi O presencial. o presencial. Porque é toda uma estrutura que muda, né? Exatamente. É como se fosse uma outra empresa, né, Anderson? Você tem Exatamente. que colocar funcionários ali só para aquilo, então realmente você tem que abrir todo um contexto, não é só colocar o e-commerce, é todo um trabalho, né? Exatamente. E hoje a gente já tem toda uma equipe já direcionada Preparada lá. para isso. São 8 colaboradores que já ficam hoje focados e direcionados só para o e-commerce. Uhum. Né? Então isso é um ponto bem bacana. Que legal. Eu queria focar agora um pouquinho diferente. Porque assim, a gente conheceu muito do Anderson, empresário, do Anderson que começou lá. E como é que é a tua relação familiar com todo esse empreendimento que você tem e que te demanda muito tempo? Que eu sei. Como Muito é que tempo, muita como é que você preocupação. consegue conciliar aí? Muita, né? Porque Não, é bem natural, porque assim, acaba que, como eu já faço isso há muito tempo, e o que me permitiu também, dentro da parte de distribuição, principalmente com a pandemia, mas já antes da pandemia, há uns 6 anos atrás, eu comecei a direcionar todas as minhas energias de investimento para outros nichos de negócio. Então, por quê? Eu naquele momento também, principalmente da pandemia, foi onde eu falei, caramba, eu não posso ficar direcionado para um nicho só, né? Porque eu tive amigos, da mesma forma que eu imagino que vocês também, que passaram uma dificuldade absurda. não, alguns quebraram. Alguns quebraram, alguns fecharam, né? Eu tive amigos que trabalhavam comigo, que hoje é um dos meus sócios, que a gente tem uma empresa de eventos esportivos, que ele tem a empresa dele, nós temos uma empresa juntos. E ele ficou 1 ano e 8 meses sem faturar R$1. Caralho, Sabe? gente. E a gente trocava muita ideia, e então assim, é muito difícil, tipo, e outros, dentre outros amigos. Então, tanto os meus filhos quanto a minha esposa e tal, acaba que sempre foi muito bacana e muito tranquilo, porque eu vivo isso dentro de casa, né? A gente vive no nosso dia a dia. Com a Letícia a gente sempre troca muita ideia sobre muitas coisas. A Letícia sempre me deu muita força em todos os empreendimentos, em todas as ideias loucas e não que a gente acaba Vamos embarcar. surgindo. E eu sou realmente um entusiasta por empreender.
pô, se tem esse copo com água aqui, eu penso em vender esse copo com água para qualquer um da melhor forma possível e fazer uma pinturazinha nele para transformar ele no que ele já é natural para qualquer um e tal. Então é isso. Nato, tá na veia. E eu hoje, né, eu já não tenho lá 30 anos como era muito tempo atrás. Então hoje eu já estou tentando planejar o meu futuro para que eu consiga aproveitar um pouco mais a minha família, porque hoje realmente o nível de estresse, apesar de, graças a Deus, a gente ter uma tranquilidade de trabalho e tal, mas a gente não pode parar. Não pode. A gente não pode, porque se a gente para e descansa hoje, o teu concorrente vem e passa por cima de você. Sim, muita gente dependendo de você hoje. Muitas exatamente. famílias, né? Porque o teu sucesso hoje impactou na vida de muita gente. Né? Exatamente. Isso é um ponto onde eu principalmente fico realmente com muita preocupação, porque eu me preocupo muito com as pessoas. Sabe? Com quem trabalha comigo, principalmente, a gente chega a um ponto que hoje, né, como eu falei, são muitas pessoas. Então, só que chega uma hora que você tem que tentar até recuar um pouco, porque senão você começa até meio que absorver alguns problemas que acabam... Exatamente. Mas mesmo assim, eu ainda assim, né, à medida do possível, eu procuro, porque eu acho que não me custa nada. Que bacana. Não custa e é um sucesso, né? É um sucesso, é o segredo aí do sucesso. Anderson, acho que a gente poderia ficar aqui mais umas 2, 3 horas, mas a gente está chegando aí no final. Uma aula aí, né, muito legal. Aulas aqui, acho que muito insight para a galera que está em casa, para a galera que vai assistir esse vídeo. Até mas os eu colaboradores queria também, né? Vendo aqui a história do Anderson, é legal com ver certeza. toda essa trajetória também. Eu queria, assim, para a gente de repente finalizar, cara, hoje, o Anderson de hoje, que conhece tudo do que já viveu esse tempo todo, queria que você falasse, se você pudesse dar um conselho para o Anderson de 17 anos, que era o estagiário lá da Caixa Econômica, qual seria o conselho que você daria? Faz o que está no seu coração. Desenvolve o que está dentro de você e não desiste. E se a gente não desistir, a gente consegue. Muito legal. Muito legal. Muito legal, adorei. Anderson, adorei. muito obrado, cara. Obrigado a vocês. E acho que a gente precisa de ter mais uma. Vamos que vamos. Vamos falar um pouquinho mais da outra área ali do cosmético, né? Que também é um outro... tem algumas áreas aí. Aí, tem muita coisa de estão conversar. Estão vindo. Que legal, vários projetos. Obrigada, tá? Obrigado, tá? A vocês. Sucesso. Valeu. Obrigada. Galera, pode ser que tenha sido muitos insights aí para vocês. E vamos até a próxima. Valeu, obrigado. Beijo.